Olá, líder raro, que bom ter você aqui para mais um vídeo do nosso canal. Se você quer liderar com propósito, ética e excelência, quer desenvolver talentos e liderar com propósito, você está no canal certo. Seja muito bem-vindo. Aqui nós compartilhamos conteúdo para contribuir na sua jornada de liderança, sempre com base na luz da palavra. E ao meu lado, mais uma vez, eu tenho o prazer de receber o pastor João Mateus. Olá, pastor. Rafael. Que alegria a gente poder estar mais aqui mais uma vez, né? Para trazer aí um conteúdo abençoado e que eu tenho certeza que vai enriquecer, né? Você que está em casa, eu tenho certeza que esse conteúdo de hoje vai falar muito com você. Amém, pastor. Obrigado mais uma vez pela sua participação. E você que nos assiste, já deixa o seu like aqui no vídeo, compartilha esse conteúdo com outros líderes e não se esqueça de se inscrever no canal. O nosso objetivo aqui é contribuir com a sua jornada de liderança. Nós desenvolvemos um vídeo, um material muito bem estruturado. Não é mesmo, pastor? A gente tem o Momento Gestão, onde nós trazemos o problema, o desafio que você enfrenta aí na sua liderança, no seu dia a dia. Após o Momento Gestão, o pastor se aprofunda a palavra, traz à luz da palavra quais as histórias, quais os exemplos de líderes que a gente pode usar para enfrentar e superar aquele desafio. Em seguida, nós temos a nossa aplicação prática e o desafio raro, que é para você usar aí no seu dia a dia, para que assim você possa sair deste vídeo com conteúdo e, acima de tudo, aplicando aí na sua vida. E por fim, nós temos o nosso momento oração, onde nós agradecemos ao Senhor, agradecemos ao Pai Celestial por esse momento tão abençoado. Não é mesmo, pastor? É isso mesmo, Rafael. E acredito que vale muito a pena a gente frisar que todo vídeo que nós temos realizado, cada episódio que tem sido lançado aqui, tem o intuito de mostrar para você que é líder, e como a gente tem falado desde os primeiros episódios, né? O intuito é mostrar para você que é líder em qualquer esfera que for, empresarial, pastoral, alguma área do ministério que você exerce, líder de família, né? O intuito aqui é nós mostrarmos através da palavra de Deus como os princípios que aqui estão, as histórias, né, que estão apresentadas aqui podem nos ensinar. As lições que temos na palavra de Deus são variadas, né? Assim como as nossas situações são variadas, a palavra de Deus também traz situações variadas para nos ensinar, nos mostrar o caminho, nos mostrar a melhor decisão. Então eu tenho certeza que você, a cada episódio que você assiste, você vai aprendendo um pouco mais, crescendo um pouco mais, sabendo como agir de acordo com a palavra de Deus. Amém, pastor. E hoje nós vamos adentrar em um tema extremamente poderoso, pastor. O nosso tema de hoje vai falar sobre Moisés, que foi o gestor da crise e da delegação. Então o tema de hoje é sobre delegação. Nós vamos orientar você a como, de acordo com a palavra, de acordo com a história de Moisés, a delegar de forma mais profissional, digamos assim. De delegar de forma mais eficiente. E para a gente já começar aqui o nosso momento gestão, pastor, para a gente adentrar do nosso conteúdo, eu quero trazer aqui pesquisas que vão trazer dados em relação à liderança e delegação. Olha só, vou compartilhar aqui com você os dados dessas pesquisas. Estudos recentes divulgados pela Forbes Brasil mostram um aumento de 149% nas menções de desalinhamento entre líderes e equipe, pastor. Olha só o quão alarmante também é esse número. Da Forbes Brasil, uma instituição, uma revista extremamente renomada. Outro dado aqui também, segundo o DDI, que é o Development Dimension International. O inglês aqui está arranhado. Development Dimension International, que é uma consultoria global de líder, uma consultoria global de liderança. Ela apresenta que 19% dos líderes avaliados demonstram forte habilidade de delegar, ou seja,
8 em cada 10 ainda não dominam a delegação. 8 em cada 10 líderes não dominam a delegação. É um número bem grande, né? Muito, muito grande. Então aqui a gente vai adentrar o nosso desafio, ou seja, o desafio do líder é de fato a delegação. E eu atribuo, pastor, essa falta de domínio na delegação, baseado inclusive na minha própria experiência de mais de 12 anos à frente de equipes de comerciais, eu atribuo 3 pontos principais aqui, essa falta de domínio na delegação. O primeiro ponto é o ego. O líder se sente muito... tem o ego muito inflado, né? Eu sei fazer melhor do que qualquer outro. Então, esse é o primeiro ponto, o ego do líder. O segundo ponto é a insegurança. O líder ele tem a insegurança de delegar uma atividade com medo de ser substituído. Sim. Com medo de alguém, de o liderado dele fazer eventualmente melhor e ele ser substituído. E o terceiro ponto que eu atribuo particularmente é a falta de método. Ou seja, o líder imagina que eu não sei delegar, então eu vou fazer do meu jeito. Melhor não me incomodar, deixa que eu me viro. Exatamente. Melhor não me incomodar, deixa que eu me viro, eu vou fazer do meu jeito. Então eu atribuo todos esses dados, todos esses indicadores a partir desses 3 pontos. Sim. E aí agora vamos buscar na história de Moisés a sabedoria da palavra. Exato. Rafael, se você me permite, a respeito dos 3 pontos que você colocou ali, né? O ego, a insegurança, né? A falta de confiança em si mesmo e a falta de método também, a inexperiência, realmente são 3 de muitos fatores que fazem o líder ser alguém que não delega, que não, vamos dizer assim, que não entrega funções aos seus liderados. Mas esses 3 que você pontuou, eu creio que vale a pena a gente fazer um breve comentário, porque no cenário que a gente tem hoje, né, a respeito de líder, a respeito de liderados, você vê que existe uma grande parcela de líderes que eles demonstram em atitudes, né? Não são falas aqui que eu estou fazendo. A Bíblia diz que a árvore é reconhecida pelos seus frutos. Existem muitos líderes que demonstram que o que eles preferem é construir um reino para si próprio, ao invés de trabalhar em prol de algo maior, né? Até se eu não me engano, aqui quando a gente falou num episódio passado a respeito de Neemias, a gente disse, né, que quando o líder se coloca acima do propósito, a chance daquilo não desenvolver e não dar certo é muito grande. Exatamente. Porque o líder está querendo ser o rei da cocada preta, vamos dizer assim. E toda vez que nós andamos por esse caminho, infelizmente as chances são o barco afundar e quem está junto afunda no mesmo navio, né? No mesmo barco. Então, o primeiro ponto a respeito do ego, isso é muito verdade. Porque a gente vê no cenário hoje, né, que muitos líderes não delegam funções pelo fato de serem centralizador. Não, eu tenho que saber o que está acontecendo. Não, se não for do meu jeito, ninguém faz. Se não for como eu estou falando, não vai dar certo. E isso acaba limitando os liderados que têm um potencial de apresentar ideias, entristece, desanima, vai limitar eles, e o cara, ele vai, vamos dizer assim, ele vai querer, pela força, né, se colocar num alto status, numa alta posição, e isso automaticamente vai sabotar o projeto como um todo. O segundo ponto, a insegurança. Há um tempo atrás nós falamos aqui sobre você saber quem você é, né? A gente comentou um ou dois episódios atrás, a gente comentou aqui sobre você se recordar os princípios que te foram passados. É claro que na equipe que você está responsável, cara, provavelmente tem alguém melhor do que você. Provavelmente tem alguém que vai desenvolver melhor do que você, vai falar melhor do que você, vai executar determinada função melhor do que você. E não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum, desde que a gente entenda que o projeto, o propósito é maior do que nós, entende? Então a insegurança também é uma grande armadilha, né? O não confiar em si mesmo e pensar, como você bem pontuou, né? Se eu ensinar tudo, meu Deus, as pessoas vão se tornar melhor do que eu, logo eu vou ser jogado para escanteio.
É claro que, vamos dizer assim, acontece muito isso. A gente tem vários cenários. Tem o cenário da pessoa que ela ensina aos liderados e os liderados crescem junto com ela, e tem o cenário onde o líder ensina os liderados, mas um determinado liderado ele se coloca acima do líder e diz: a gente não precisa mais de você, tá bom? Agora sai para escanteio. Então os cenários são vários, mas isso não pode ser um motivo para você dizer: não, e se acontecer isso comigo, eu tenho medo que alguém me jogue para escanteio. Você se torna escravo desse tipo de situação, né? Então, segundo ponto, insegurança, muito bem colocado, e a falta de método, né? De método, a inexperiência, né? Como é que eu vou fazer? Eu não sei por onde começar. Começa fazendo uma reunião. Começa conhecendo, a gente também pontuou isso, eu acho que no primeiro episódio, se não me falha a memória, a gente pontuou isso sobre você conhecer os seus liderados, as habilidades, né? Procurar conhecer em que áreas eles têm ali um potencial para desenvolver melhor. E aí você vai tendo estratégias. Fulano, eu vi que você é bom nisso. Será que você pode me ajudar nesse determinado ponto? Ciclano, eu vi que você tem habilidade com tal situação. Você pode me ajudar nisso? Quando você menos esperar, você vai estar delegando com leveza, com tranquilidade na alma, sabendo que aquela equipe está ali para ajudar e para somar junto contigo. Agora, como você também colocou, vamos para o momento da palavra, né? Nós estamos aqui para mostrar na Bíblia que essa palavra, né, tem instruções para todas as áreas da nossa vida. E um homem específico que já foi muito mencionado aqui no canal é o próprio Moisés. Moisés tinha, Rafael, sobre as mãos dele, uma missão gigantesca. Uma missão gigantesca. Hoje, né, um pai, uma mãe tem uma missão importantíssima, que é liderar a família. O pai liderar a família, né? A mãe liderar os filhos, tudo isso é uma missão, meu Deus, maravilhosa, excelente, é muito importante. Agora você imagina também ter uma missão de liderar 600 mil pessoas, sem contar, segundo o registro da Bíblia, sem contar mulheres e crianças. Sim. 600 mil cabeças que pensam diferente, que têm manias diferentes, que têm jeitos diferentes, que alguns fazem birra mais do que os outros são mais sérios do que outros, e por aí vai, né? Os exemplos são variados. Esse era Moisés. Sim. Que tinha uma baita de uma missão nas mãos dele. Ele liberta o povo do Egito, começa a caminhar com eles em direção a Canaã. Deus mostra ali muitas maravilhas para o povo, né? Mas a gente chega num determinado momento de Êxodo 18, que é um trecho que a gente vai ler daqui a pouco. A gente vê que Moisés ali, ele estava tomando para si uma situação que poderia acabar tanto quanto com ele, com o povo e com toda aquela peregrinação que estava indo rumo a Canaã. Êxodo capítulo 18, eu quero pontuar algumas coisas aqui rapidamente. Êxodo 18, a partir do versículo 13, ele diz assim, no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé junto de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, permanecendo todo o povo junto de ti desde a manhã até a tarde? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vêm a mim, e eu julgo entre um e outro, e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe replicou: não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque isto te é pesado demais. Tu só não o podes fazer. O que está acontecendo até aqui? Moisés está julgando o povo. Como assim julgando o povo? Apontando o dedo? Não. O povo trazia questões a ele, e ele, pelos estatutos de Deus, pelas leis de Deus, julgava entre um e outro. Moisés, o Pedro roubou o meu carneiro e está dizendo que o carneiro é dele. E ia os dois diante de Moisés, e Moisés dizia: de quem é o carneiro? E o Pedro dizia: é meu. E o José, que era o dono do carneiro: não, é meu. Moisés julgava entre um e outro. O Pedro dizia: não, realmente o carneiro é dele. Moisés, pelas leis, pela ordenança, dizia: tá bom, Pedro, devolve o carneiro para o José e não faz mais isso. Então as situações eram várias. O problema é que Moisés estava fazendo isso o dia todo. Sim. Desde manhã até a tarde, resolvendo o problema. Você que conhece, né? Você que está em casa, já ouviu o ditado descascando abacaxi?
Esse sabe? é um abacaxizão. Meu Deus, isso aqui é a plantação toda. Resolvendo o problema, resolvendo o pepino, tendo que resolver situações entre um e outro. E eu tenho certeza que o povo que ia ali para se resolver, para se entender, não chegava sempre procurando por paz. Chegava, eu quero que você julgue a meu favor. E o outro, não, eu quero que tu julgue a meu favor. Isso traz um cansaço físico, emocional, psicológico. Tu começa a ter, né, vamos dizer assim, um colapso nervoso. Porque um ser humano não aguenta tanta coisa. Sim. Baseado em informações, como você bem trouxe a respeito da Forbes, há um tempo atrás um pastor comentou, a mente humana, ela não tem capacidade para suportar tanta informação diária. É por isso que há momentos que a gente precisa dar aquela tranquilizada, relaxar, tomar um café, né? Dar uma viajada com a família, sossegar. Por quê? Porque a mente precisa de descanso. Então Moisés estava nessa pilha e graças a Deus, Deus botou um baita sogro na vida dele. E ele fala, Moisés, está errado. Tu vai se matar, vai matar o povo, vai acabar com tudo. Falando no português brasileiro, né? Sim. Aí o verso 19, Jetro fala assim, ouve agora a minha voz e eu te aconselharei. E seja Deus contigo, sê tu pelo povo diante de Deus. E leva as tuas causas a Deus. Jetro está dizendo, Moisés, olha, seja você o representante, né? Seja você pelo povo diante de Deus. Representa o povo na frente do Senhor. Aí o versículo 20. Ensinar-lhes-ás os estatutos e as leis, e lhes mostrarás o caminho em que deves andar e a obra que devem fazer. Jetro está dizendo, Moisés, passa para eles, transmite, né? É como a gente está falando a respeito de conhecimento. O líder que ele não transmite aquilo que ele sabe por medo dos outros se tornarem melhores do que ele, Jetro está falando, ensina eles. Passa para eles o que é que Deus espera. Passa para eles, né, como é que Deus deseja que eles se comportem diante de tal situação. Vamos dar um exemplo muito pequeno. Por que a gente vai na igreja? Você cristão, você que talvez não é cristão, mas está ligado aqui nesse canal com a gente, seja bem-vindo. Por que nós vamos à igreja? Por que nós abrimos a Bíblia? Não é para se tornar melhores dos que os outros, não. Mas é para a gente aprender o que Deus espera de nós. Se eu quero saber o que Deus fala sobre determinada situação, eu pesquiso, eu vou atrás, eu busco aquilo, né? E eu trago aquilo para o meu coração e coloco em prática no meu dia a dia. O que Jetro está dizendo para Moisés é, ensina para eles os estatutos. Mostra para eles como proceder diariamente. Por que isso era importante? Porque esse povo era escravo. Sim. Esse povo estava numa cultura egípcia, vários deuses, politeístas, né? Vários deuses. Tinha Deus para tudo. Automaticamente eles aprendem de vários métodos, mas agora eles estão perante o Criador do universo. Aquele que criou eles, o Deus que escolheu a eles. Então o jeito está dizendo, ensina o povo como proceder. É igual o senhor vai com a sua família na igreja, eu vou com a minha na igreja, para aprender o que Deus espera de mim hoje. O que ele quer que eu faça diante de tal situação? É isso que ele está falando. Sim. Aí ele diz, né? Ensinar-lhes-ás os estatutos e as leis, e lhes mostrarás o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Além disto, procurarás, olha o que Jetro fala, além disto, procurarás dentre o povo homens de capacidade, tementes a Deus, homens verazes, né? Homens corajosos, homens que são honrados, que aborreçam a avareza, e os porás sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Vou pontuar algumas coisas aqui rapidamente. Jetro passa uma lista do tipo de homens que Moisés deveria procurar. Homens que tivessem capacidade, né? Homens ali de prontidão. Homens, isso é muito importante e indispensável, tementes a Deus. Homens, né, honrados, homens que aborreçam a avareza, que rejeitam o suborno, homens que não se deixam comprar, e os porá sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Você, líder, que tipo de liderado você tem aí? Você já olhou? Já pesquisou? Já procurou examinar como é que eles são no dia a dia? Pode ser que tenha homens aí, né, pessoas aí que tem um problema ou outro que você precise conversar, que você queira depositar confiança para ele evoluir e você confiar algo nas mãos dele, pode ser. Mas pode ser também que tenham pessoas aí que só estão esperando você dar uma ordem, só estão esperando você confiar algo a eles. Existe, né? Como Jesus disse, tem ali um punhado de trigo no meio do joio. Então,
ele está dando uma lista do tipo de pessoa que Moisés deveria procurar. Aí o 22, e julguem eles o povo em todo o tempo. Né? O Pedro roubou minha cabra de novo, vou falar com Moisés. Não, fala lá com o outro lá que ele é o responsável agora. Moisés fica sossegado. Sim. Jetro está ensinando. Julguem eles o povo em todo o tempo. Aí ele diz que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena, eles mesmos a julguem. Aí ele vai dizer, assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus tu mandar, né? Se Deus confirmar o que eu falei, poderás então subsistir. Assim também todo este povo irá em paz para o seu lugar. O que Jetro está falando é, Moisés, procura pessoas capazes, homens honrados, tementes a Deus, homens de princípio. Coloque eles para julgar causas menores. Você, empresário, você, líder de setor, eu tenho certeza que você tem pessoas aí capazes. Pessoas que podem te ajudar, pessoas que podem, né, pegar esse projeto que você tem em mãos e te ajudar a avançar com ele. O que é que você precisa fazer? Procurar, enxergar neles um potencial. Não estou falando de perfeição, não. Mas pessoas de princípio, pessoas que querem ajudar e que querem aprender aquilo que você tem para ensinar. Aí ele está falando, se você fizer isso, se Deus assim mandar, você vai subsistir, você vai ter tranquilidade e o povo vai seguir em paz. Sim. Então, é um princípio maravilhoso, né? Quantos líderes aí estão sobrecarregados, cansados, aflitos, não alcançam metas, não alcançam os números desejados, não alcançam, né, a porcentagem necessária para poder respirar com tranquilidade. Mas muitas das vezes por quê? Estão centralizando tudo em si mesmo. Eles querem ser a pessoa, né, que cobra o escanteio, que cabeceia e que defende. Não tem como. Sim. Coloque pessoas que vão te ajudar. Procure por essas pessoas. E eu tenho certeza que elas estarão à disposição para caminhar do teu lado, para te ajudar a fazer o projeto que você tem em mãos crescer. Que aula, hein, pastor? Olha que ensinamento o Jetro nos dá há mais de 2.000 anos atrás. Muito mais. Para você que está nos assistindo, o que isso nos traz como visão, como ensinamento para hoje? Perceba que Jetro, ele já estabeleceu, pastor, um organograma. Sim. Lá anteriormente, nessa história, ele estabelece de fato um organograma. Ele orienta a Moisés a contratar, a selecionar pessoas com valores, com princípios, ou seja, quais as habilidades que esses profissionais devem ter. Se você me permite colocar algo, Rafael, talvez uma das dificuldades de líderes também de qualquer esfera é aquela situação assim, mas que tipo de pessoa eu vou escolher então? Você colocou tudo bem pontuado, como o Jetro pontuou. Muitos líderes, às vezes, cometem o erro de selecionar o primeiro que aparece na frente, sem pesquisar histórico, sem pesquisar o caráter, sem pesquisar, né, a seriedade e o compromisso da pessoa. A Bíblia é bem clara nisso, né? O apóstolo Paulo ele ensina o seguinte, que comunhão há entre luz e trevas, né? A gente não pode andar em julgo desigual. É igual você, líder, quer caminhar para um lado, acontece, e o liderado que não quer o compromisso, ele vai caminhar para o outro lado. Então, isso é um problema que acontece muito. Então, é bom examinar, investigar, né? Eu tenho certeza que a gente pode encontrar pessoas boas que podem ajudar a gente. Exatamente. E na atualidade, isso nos mostra que o líder principal, ele deve ser responsável pelos valores. Exato. Ele deve ser responsável pelo como, que é o princípio. Pelo que é o princípio, né? Então, quando a equipe tem a missão bem definida e o que vem desse líder principal, ela tem propósito, ela sabe o que fazer. E o líder intermediário, ele vai, de fato, na ação, que é o como fazer. Sim. E aí é o mão na massa. É aquele supervisor, aquele líder de campo, enfim, aquele líder que vai conduzir a equipe que vai estar com a mão na massa, que é o que fazer, o como fazer. Então agora eu vou pedir para o Pedro colocar na tela para você, para a gente acompanhar a aplicação prática, pastor. Como que a gente pode, na nossa liderança atual, você aí no seu dia a dia, na sua liderança, o que toda essa história de Moisés e Jetro nos ensina como aplicação prática no dia a dia aí na sua liderança?
Nós colocamos um passo a passo aqui para você, muito bem claro, pastor. Muito legal, muito legal. Um passo a passo que você pode, hoje, a partir de amanhã, a partir de hoje, já colocar em prática aí no seu dia a dia. O primeiro ponto que você vai fazer como aplicação prática é, de fato, listar as suas tarefas, pastor. Uma vez que você lista as suas tarefas, você vai ter o conhecimento do que você faz. Um conhecimento claro. A partir daí, você vai definir o que é delegável e o que não é. O que fica com você e o que você pode delegar. Ou seja, pastor, é colocar em prática aquilo que Jetro orientou Moisés. A partir desse ponto, você vai procurar homens capazes. Jetro foi muito claro, procura homens tementes a Deus, homens com princípios, homens de verdade. Ou seja, estabeleça quais são os seus princípios, estabeleça quais são as habilidades que você precisa que esses líderes, que essas pessoas tenham para a sua equipe. A partir daí, você vai treiná-los para executar. É indispensável ter o treinamento, não basta simplesmente colocar o como fazer sem ter o treinamento. Então siga esse passo a passo, liste as suas tarefas, defina o que fica com você e o que pode ser delegado, procure homens capazes e, por fim, treine-os e dê autoridade, dê autonomia para que eles possam executar. Traz aqui para mim novamente, Pedro. Pastor, essa aplicação prática que você pode, a partir de hoje, a partir de agora, já colocar em prática aí na sua liderança. É um ato de fé, é um ato que você, como líder, independente se seja líder cristão ou um líder que está nos acompanhando, isso serve tanto para líder cristão quanto para não cristão, pastor. Com certeza. Então, é uma aplicação prática que você vai ter aí para a sua liderança, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para o seu desenvolvimento, para a sua equipe, para você conseguir atingir os seus resultados, superar o desafio da delegação, não ser um líder centralizador e ser um líder que de fato transforma a vida das pessoas. Eu quero aproveitar para você pedir esse momento, pastor, para você compartilhar esse vídeo, não deixar de deixar o seu like, porque o seu like contribui muito para que outras pessoas sejam impactadas por esse conteúdo, para que outras pessoas sejam abençoadas, outros líderes sejam abençoadas. E lógico, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, pois nós compartilhamos conteúdo de liderança toda semana, um conteúdo que vai abençoar, que vai transformar a sua liderança e vai contribuir na sua jornada de fé. Pastor, vamos seguir agora para o nosso momento oração. Com certeza. Você que está em casa, nós esperamos que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida e que você possa colocar isso em prática, que eu tenho certeza, né? Nós temos certeza que você terá muita vitória em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então. Vamos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, por esse conteúdo. Queremos te agradecer, Pai, pelo ensinamento do Senhor para a nossa vida. Que essa palavra, Pai, que esse conteúdo, que esse ensinamento que aqui foi transmitido possa alcançar o coração dessa pessoa e que ela possa executar tudo o que ela acompanhou até aqui, Senhor. Que ela tenha sucesso naquilo que irá fazer, que ela possa ser uma pessoa bem-aventurada, porque o Senhor é quem estará ao lado dela enquanto ela está caminhando com o Senhor, Pai. Muito obrigado. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fica aqui o convite para você voltar no vídeo e deixar o seu comentário após você colocar em prática o que nós colocamos aqui. Não é mesmo, pastor? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente agradece a sua atenção e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.